Passei a semana passada em Boston, no Red Hat Summit, que é o maior evento mundial de software open source. E apesar de ter visto coisas incríveis lá, eu queria começar esse vídeo falando de alguma coisa curiosa. As filas dos banheiros masculinos elas eram muito maiores que as dos femininos. Já tinha observado isso no ano passado quando participei do Sapphire Now, que é o evento mundial da gigante de software alemã SAP, que acontece todo ano em Orlando. O curioso é que o padrão das filas de banheiro em eventos costuma ser o contrário, ou seja, elas costumam ser muito maiores nos banheiros femininos. Essa diferença nesses eventos de TI não acontece porque os homens de TI fazem muito mais xixi. Acontece porque os banheiros são espaços projetados para a população, que é dividida igualmente entre homens e mulheres. Mas em eventos de tecnologia, tem muito mais homem que mulher. O que isso tem a ver com você pode estar se perguntando, principalmente se você não for da área de TI. Muita coisa. A péssima diversidade prejudica todo mundo. Por isso eu convido você a um debate agora. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Eu não costumo acreditar muito em coincidências, ainda mais em tempos de redes sociais, né? Acho que as coisas acontecem com um propósito. Ter tido esse insight lá no Red Hat Summit não foi por acaso, não veio do nada. Nos últimos dias eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres incríveis e mesmo quando o tema não era diversidade e a inclusão de mulheres no mercado de TI, o assunto acabava aparecendo. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu conversei com elas, pois elas eram todas, no mínimo, inspiradoras. Depois eu vou colocar o link para a íntegra das conversas em vídeo aqui embaixo. Tá? Vale muito a pena ouvir o que elas têm a dizer. E um excelente ponto de partida é entender, afinal, por que tem tão pouca mulher no mercado de TI? But I think that the reason that women are not entering tech and not getting into leadership positions is a societal issue. And so that's why it's going to take all of us to change the way that society thinks about women in technology. And for girls to be able to have role models, people that they think they could be like, they could aspire to be like. And I think we have to get that message, all of us have to get that message out to students who are younger, right? So that they understand that this is about getting skills to have impact and to solve problems. You know, I think that's a bit of a change in how education is done, and it's upon us in the industry to be more visible about that as well. So one of the biggest challenges that we face when it comes to recruiting women into technology companies is the fact that our pipeline isn't as robust as it should be. So we don't see as many women who are entering into STEM as a field of study. And so that makes it harder for us to recruit. So that's certainly one problem. Second problem is for the women that do come into these organizations, it can be very challenging to be one of the only women on a team or one of the only women in an organization. So we really have to work hard to make sure that we have policies and practices that are supportive of women in technology, professional women, as women's careers grow. And I would say the third issue is because we have some of these pipeline challenges, and we've had them for a while, we really are seeing some differences with early talent, where we're starting to get more and more women, but when they look up ahead in the career path, they don't have as many role models as they could. And so having role models... Ou seja, a gente vive um cenário de poucas mulheres bem-sucedidas em TI que sirvam de modelos para que as meninas se inspirem a entrar nesse mercado. Além disso, para as que entram, a situação não é nada fácil, como disseram a DeLisa, a Stefanie e a Judith. E se nada for feito, a situação tende a piorar, porque cada vez menos meninas vão se sentir atraídas para as carreiras de exatas. Então, como que a gente consegue resolver isso? It's a really complex question. And the answer is yes, everybody. Everybody will have to participate in making a change. It's like this conversation that's been bubbling up for many years, and now it's becoming really front and center, and I think that's great, because if we're talking about it, we can figure out solutions together. To me, there's two things that all of us have to be focused on. One is accessibility, right? That women have access to the technology and the classes, and we inspire their interest. Two is very early on in the study and the education of these things. I think it's very important on all of us who are in the industry to demonstrate that this is about problem solving.
right? And the problems that you can solve are vast. That is the critical gap that we're trying to fill with our Women in Open Source Awards. So by shining a light on the women that are out there doing it and their energy and their passion for it, we hope that the next generation of girls will see that and think, oh, I could do that. I want to make sure that women who look at or at least consider and assess studying science or computer science or technology, that they look at it not just within a narrow view of I'm going to do math or I'm going to do computer programming, but to look at it as how do I gain those skills to have impact in spaces in the world that are going to rely on technology to solve those problems. We need to encourage more girls to go into STEM and study science and technology, computer science specifically. We need to encourage women who might have dropped out of the workforce to care for a family member, to care for children, to come back to the workforce, to show them that they can have long careers. We need more mentors for women, girls who might be considering a career but don't know what direction to go. And mentors don't have to be women. It's really important that men support women's careers, that they support young girls in thinking about studying the sciences and technology. Ou seja, a gente precisa da maneira que as mulheres pensam e veem o mundo em todos os mercados, e aliás, não só o de TI, né? E essa inclusão é um trabalho de todo mundo, tá? Empresas de TI, evidentemente, mas não só as de TI. Os governos também precisam incentivar isso. E a sociedade como um todo precisa se engajar nessa causa. Porque, no final das contas, todos nós ganhamos, né? Porque a sociedade está cada vez mais digital. Tudo que a gente faz hoje é digital. A gente resolve os nossos problemas com tecnologia. And I don't know if you saw the data, but like every company is becoming a software company now. Like every traditional company, right? So the demand for technology workers is increasing. And if we are building products and services for the world, then we want to have the representation of our customers inside of our organizations. And especially in technology companies, when we are building the technology of the future, we want to make sure that we're building a future for everyone. You know, the world's biggest problems now are being more and more solved by technology. So this is why, to me, it's so inspiring to participate in the IT industry now, is because of the problems you can solve. Not necessarily because of the program you can write in, or not necessarily because of, you know, the fundamentals of the technology, but the impact that you can have with it. Então, eu deixo aqui algumas perguntas para que a gente possa debater aqui nos comentários, tá? A sua empresa, qualquer que seja o segmento dela, tá? Ela está trabalhando ativamente em ampliar não apenas a diversidade, o acesso de mulheres a todos os postos, inclusive de liderança, mas também está dando para elas as ferramentas necessárias para que elas possam brilhar, para que elas usem o seu melhor para solucionar os problemas da empresa e da sociedade como um todo? E você? O que você está fazendo nisso? Participe desse movimento tão crítico para a nossa sociedade, não apenas como funcionário da sua empresa, mas como cidadão, como pai, como mãe, inspirando suas filhas e educando meninos e meninas para a diversidade e inclusão. Junte forças com as escolas para promover e ampliar os debates desse assunto, tá? E não é só de mulher não, tá? Tem que deixar isso claro. Também precisamos de diversidade étnica, de orientação sexual e de variações de faixas etárias no trabalho. E que fique claro que isso não é só uma coisinha fofa para parecer bonito na foto. Isso é algo que é essencial para o desenvolvimento de toda a sociedade, porque a sociedade é composta de pessoas muito diferentes. Então, pessoal, vamos lá. É isso aí, meus amigos. Então, que tal debater temas como esse de mídia, cultura, transformação digital na sua empresa ou instituição? Vamos traçar aí um plano para você conseguir mais clientes, tirando o melhor que a cultura digital tem para oferecer para vocês. Só mandar aqui uma mensagem que vai ser um prazer conversar com você sobre isso daí. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!